Olá pessoal, meu nome é Marcelo Alves. Hoje eu vou iniciar um mini curso de Fireworks S4 para vocês. O intuito desse mini curso é estar ensinando um pouco dessa ferramenta para as pessoas que não têm conhecimento, pois eu vou estar publicando outras videoaulas com conteúdo um pouco mais complexo e através desse mini curso todo mundo vai ter condições de estar acompanhando essas videoaulas, tá? O meu site está aí abaixo, vocês podem estar acessando e acompanhando o conteúdo, comentando e participando dessas publicações que eu vou estar fazendo, tá? Além do mini curso de Fireworks, eu também vou estar fazendo outros mini cursos como HTML, Dreamweaver, Flash, para que todo mundo tenha pelo menos um pouco de conhecimento nessas ferramentas relacionadas ao web design, tá? Antes que a gente comece a trabalhar com a ferramenta, tá aqui uma breve descrição do que é o Fireworks, tá? O Fireworks é um editor de imagens que foi desenvolvido pela Macromedia, empresa que posteriormente foi adquirida pela Adobe, tá? Para quem não conhece, a Adobe foi a empresa que desenvolveu o Photoshop. Tem outras ferramentas como o Adobe Reader. E a partir da sua versão CS3, o Fireworks e todas as suas outras ferramentas, né, que acompanham o pacote de desenvolvimento para web, como Flash, Dreamweaver, já foi distribuído pela Adobe, tá? Você utiliza o arquivo de extensão, né, para edição do Fireworks, que é o arquivo PNG. Tá? Por exemplo, você precisa editar todos os arquivos, todos os trabalhos que você salva através do Fireworks, ele é salvo com a extensão PNG, que através dessa extensão você pode estar editando, adicionando outros, modificando o seu trabalho e outras coisas a mais, ok? Um exemplo aqui de coisas que você pode estar fazendo no Fireworks: você pode estar fazendo logomarcas, layouts, banners estáticos, banners animados, tratando fotos. Na verdade, quando se diz tratamento de imagens, assim, de fotos, quando são tratamentos, modificações simples, você pode estar utilizando o Fireworks. Agora, se você tiver que fazer modificações, tratamentos, algo mais complexo, aí é mais aconselhável você estar utilizando o Photoshop, tá? Vamos praticar. Já estou aqui com o meu Fireworks aberto. Quando você abre o Fireworks, a primeira tela que ele exibe é essa daqui, ó. O que acontece? Aqui em cima, que esses arquivos que são abertos aqui, são os arquivos recentes, os últimos arquivos que eu utilizei, que eu abri, que eu editei, ok? Aqui tem o botão Open, né, que serve para você estar abrindo um outro trabalho, um outro projeto. Aqui o Create New é para você estar começando um novo trabalho, tá? Então, no nosso caso, a gente vai estar utilizando essa opção aqui, ó, o Create New. Então, vamos clicar aqui no Fireworks. A primeira coisa que você tem que fazer nessa primeira etapa é definir o tamanho do seu projeto, né, as dimensões do seu projeto. Essas dimensões são medidas em pixels, tá? Então, para a gente começar aqui, eu vou colocar um trabalho aqui, um projeto de 500 por 500. Essa é uma área para a gente praticar algumas ferramentas, tá? E aqui é a resolução do meu trabalho, tá? Como você trabalha para a web, né? São trabalhos que você vai estar publicando. É interessante você deixar nessa resolução aqui de 72 pixels, ok? Aqui você coloca se você quer o fundo transparente, né? Se você quer ele todo branco, ou se você quer colocar alguma cor, ok? No nosso caso, eu vou colocar aqui transparente, ok? Vamos confirmar. Pronto, aqui está a minha área, o meu Fireworks aberto, tá? Então ele é composto do quê? Essa área aqui, onde tem esse fundo, eu vou mudar a cor dele aqui só para explicar. Deixar tudo branco. Então, onde essa área aqui, onde está branca, é o meu palco, é onde eu vou estar desenhando os meus trabalhos, os meus projetos, onde eu vou estar trabalhando, tá? Aqui em cima eu tenho a minha barra de menu, tá? Onde eu tenho algumas ferramentas. Aqui do lado eu tenho a barra de ferramentas do Fireworks, tá? Que é uma outra barra de opções, tá? Que tem outras ferramentas que eu posso estar utilizando para estar modificando os trabalhos, os projetos que eu tiver aqui no meu palco, tá? E aqui embaixo eu tenho a barra de propriedades, tá? Então todo objeto que eu estiver trabalhando aqui no palco, todas as propriedades daquele objeto vai estar aparecendo aqui embaixo, ok? Essa barra de ferramentas é dividida em Select, né? Que é um grupo de ferramentas para seleção de objetos. Aqui eu tenho Bitmap, né, que são ferramentas para uso exclusivo para imagens do tipo fotos, imagens, tá, do tipo JPEG, GIF. Aqui eu tenho o Vetor, tá,
Essa parte de vetores são as ferramentas que eu utilizo para estar trabalhando no Fireworks, tá? Ferramentas que eu utilizo para estar desenhando os meus projetos. Aqui eu tenho Web, tá? Que são ferramentas para estar exportando, né? Os meus trabalhos para estar utilizando junto à Web. Ferramenta Colors, que é para trabalhar com a coloração, né, dos objetos. E aqui eu tenho uma ferramenta de visualização, né, onde eu posso estar visualizando diferentes maneiras de visualizar o palco. E aqui eu tenho o Zoom, tá? A gente vai estar trabalhando com algumas ferramentas só para a gente entender como que funciona. E nas próximas videoaulas a gente vai estar trabalhando mais a fundo com cada um desses grupos de ferramentas aqui, ok? Então, essas ferramentas aqui de seleção, elas só conseguem ser utilizadas se tiver algum objeto no meu palco, tá? Então, para a gente começar, vamos trabalhar com essas ferramentas aqui, ó, vetor, tá? Então, eu tenho aqui uma linha, tenho aqui o Pen Tool, que é uma espécie de ferramenta para desenhar linhas, onde eu posso estar colocando curvas nessas linhas. Tem as ferramentas aqui mais comuns, né, que é para o retângulo, o T, que é o texto, tá? E vamos começar trabalhando aqui de uma forma assim mais interessante. Outra coisa que eu esqueci de falar é o seguinte: todas as ferramentas que tiver essa setinha no canto, significa o quê? Que essas ferramentas têm um outro grupo de ferramentas incorporados a ela. Então, o que eu faço para mim estar visualizando esse outro grupo? É só eu clicar na ferramenta e pressionar durante um tempo. Aí vai aparecer outro grupo de ferramentas que tem relacionados àquela ferramenta, ok? Vou clicar aqui também e que está mostrando outro grupo, tá? Se eu clicar aqui também, olha só, pressionar, mostra que tem mais ferramentas. Então, eu vou escolher essa ferramenta aqui, ó. Vou clicar aqui no retângulo. Para me desenhar, é só eu clicar e arrastar. Tem um movimento bem livre, tá? E após eu desenhar o meu objeto, é só clicar aqui novamente na ferramenta de seleção. Perceba que quando eu posiciono o mouse em cima, aparece uma letrinha. No caso aqui o V, significa que é o atalho dessa ferramenta. Ou seja, se eu clicar no teclado na letra que está mostrando, automaticamente ele vai para aquela letra, para aquela ferramenta, ok? Tá? As medidas, né, do Fireworks são em pixels, e aqui tem são ferramentas, são opções que você consegue estar posicionando o objeto no palco através de medidas matemáticas, ok? Então, por exemplo, toda vez que eu crio um objeto aqui na tela, automaticamente já vai aparecer as propriedades desse objeto aqui. Ou seja, tudo que eu posso fazer com esse objeto, ele está mostrando aqui embaixo. Ou seja, eu posso alterar a cor e outras coisas que está mostrando aqui, que com o tempo a gente vai estar aprendendo, tá? Então, por exemplo, eu criei esse objeto aqui. Aqui eu posso alterar as medidas dele. Ou seja, o W significa a largura, o H a altura, esse X é a distância da esquerda e esse Y é a distância do topo, tá? Então eu posso posicionar essa imagem aqui sem precisar estar movimentando na mão, ok? Então, olha só, eu estou movendo a imagem aqui, perceba que ela está se movimentando também lá no XY, ok? Então vamos alterar essas medidas aqui através dos números para a gente perceber como é que funciona. Então vou colocar aqui a medida de 400, vou apertar o Tab. Ele já cresceu, tá vendo? Vou colocar o tamanho de 300, apertar o Tab novamente, ele cresceu, tá vendo? Agora eu vou posicionar, eu quero que ele fique alinhado ao topo e à lateral sem medida alguma. Eu quero que fique colado no topo e colado na lateral. Então vou colocar aqui 0, vou colocar aqui, 0. Viu? Ela se movimentou através das medidas que eu coloquei aqui. Quando você está criando um trabalho aqui, você utiliza bem que cálculos matemáticos para saber como é que vai ficar posicionado aqui. Por exemplo, eu quero que ele ocupe todo o espaço que eu tenho aqui no meu palco. O que eu faço? Primeiro eu tenho que saber quanto que eu tenho de tamanho no meu palco, tá? Então, quando eu clico fora aqui, ó, em alguma área cinza, eu tenho as propriedades do meu palco aqui. Então, vamos clicar aqui, ó, no Canvas Size. Aqui eu tenho o tamanho do meu palco, tá? Eu posso alterar esse tamanho por aqui também, tá? Então, por exemplo, está com 500, eu vou colocar 600 de largura e vou colocar 300 de altura, ok? E aqui eu mostro, aqui eu vou marcar de que maneira eu quero que ele cresça. Se eu quero que ele cresça da esquerda para a direita, da direita para a esquerda,
de cima para baixo, de baixo para cima, ou usando os cantos, tá? Se eu deixar aqui no meio, ele vai crescer por igual. Então, eu vou clicar aqui, cresceu por igual, tá vendo? Então, o que eu vou fazer? Agora eu vou posicionar o seguinte, eu sei que o meu palco ele tem 600 por 300. Eu quero que o meu objeto também fique nesse mesmo tamanho. Então, eu vou colocar aqui 600 por 300, já está. Eu quero que ele fique posicionado centralizado a esse palco. Então, eu vou colocar 0 ao topo, 0 à esquerda, né? E vou colocar 0 ao topo. Tá vendo que ele está menos 100, ou seja, ele está ultrapassando o espaço do meu palco. Vou colocar 0 e agora ele está ocupando todo o espaço, ok? Tem uma outra ferramenta muito interessante que eu posso estar utilizando nesse mesmo objeto, que é para colocar os cantos arredondados, tá? Então, eu tenho essa ferramenta aqui, que eu posso mudar entre pixels e porcentagem, tá? Bem normal a gente trabalhar com porcentagem. Vou colocar aqui, por exemplo, 30. Olha só, os cantos já ficaram arredondados. Se eu colocar, deixa eu ver lá, vou aumentar, vou colocar 50. Opa, 50, tá vendo? Os cantos já ficaram mais arredondados. Se eu colocar 100%, eu não vou ter nenhum canto na minha figura. Se essa figura tivesse o mesmo tamanho entre altura e largura, essa figura ia ficar redonda. Então vamos colocar aqui 0, deixar com todos os cantos. Vamos colocar aqui tamanho de 300 por 300. Agora a figura tem os cantos iguais. Agora eu vou colocar os cantos 100%. Viu? Como ela tem o mesmo tamanho e eu eliminei os cantos, então ela virou uma elipse, ok? Vamos apagar, vamos fazer outra coisa aqui. Para mim alterar as cores, eu posso estar alterando por aqui, ó. Eu clico aqui na ferramenta desse baldinho aqui e escolho a cor que eu quiser. É só clicar em cima da cor. Perceba que quando eu passo o nome, o seletor em cima da cor, aparece o código aqui em cima, o código daquela cor. Ou seja, através desses códigos facilita bastante para você estar trabalhando com as cores, ok? Principalmente se você estiver trabalhando em algum código e você precisa sempre estar utilizando os códigos das cores, essa aqui é uma maneira bem interessante, ok? Aqui eu utilizo para estar tirando, né, deixando o fundo transparente, ou seja, não aparece nada, não tem fundo nessa imagem. Ela continua aqui, só que sem fundo. Vou colocar aqui, eu vou mudar a cor aqui novamente. Aqui eu utilizo para estar trabalhando com as cores, ou seja, está modificando essas cores. Eu tenho esse painel aqui, só que esse painel pode ser alterado se eu desejar. Por exemplo, eu vou colocar aqui essa cor azul. Primeiro eu escolho a cor, depois eu volto aqui, clico no seletor de cores e que eu posso estar alterando essa cor, deixando ela mais clara, mais escura. Eu escolho aqui eu vou ter uma prévia de como vai ficar essa cor. Assim que ficar na cor que eu desejo, é só clicar em OK. Olha só, ficou mais claro. Entendeu? Agora eu vou clicar novamente aqui do lado de fora do meu palco e vou colocar o fundo transparente para que eu consiga trabalhar melhor, tá? Transparente, tá? Eu também posso deixar esse objeto transparente se eu desejar. Por exemplo, aqui ele está mostrando aqui, ó. Eu cliquei novamente no objeto e aqui ele mostra uma outra propriedade, tá? Que eu posso deixar esse fundo transparente. Ele está aqui com a sua cor em 100%, né? A opacidade desse objeto. Vamos colocar em 50. Viu só, ele já ficou transparente. Vou colocar aqui 10%. Quase que não dá para ver. Dependendo da cor do fundo, você consegue ter uma visualização maior, tá? Então vamos mudar aqui a cor do fundo, eu colocar uma cor escura. Perceberam? Tá? Vamos deixar um pouco mais escuro esse objeto. Vou colocar aqui 80. Então, através dessa ferramenta aqui, é bem interessante, porque tem trabalhos que, dependendo do objeto que esteja atrás, a transparência consegue deixar um resultado bem interessante no seu trabalho, tá? Vamos deletar aqui esse objeto. Só clicar no botão delete. Vamos escolher um outro objeto aqui. Tem elipse, né? Você não precisa estar tirando os cantos de um quadrado, né? De um retângulo para ter um elipse, tá? Eu posso criar aqui, é bem livre. Se eu quiser ter um elipse de tamanhos, tanto altura quanto largura, né? Um tamanho igual, é só clicar no Shift e arrastar. É só segurar o Shift na hora de criar a figura. E ela sempre vai ter um tamanho igual. Tá vendo? Interessante. Vamos deletar. Mesma coisa que eu disse, ó. Sempre que eu crio
eu crio um objeto, as propriedades desse objeto sempre vai aparecer aqui embaixo, que é tudo que eu posso fazer com esse objeto, tá? Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Posso estar alterando o tamanho dele aqui também, ó. Colocar 200 por 200, ou posso deixar oval, colocar aqui 500. Entenderam? Interessante? Tem outras ferramentas aqui interessantes. Tem o Star aqui, que você cria uma estrela perfeita. E através desses pontos amarelos aqui, você pode estar alterando as formas dessa estrela. Olha só. É livre. Você pode estar alterando as cores aqui da mesma forma que eu tinha mostrado antes. Vamos apagar. Vamos clicar, vamos ver uma outra ferramenta aqui. Tem um polígono que é bem interessante, tá? Esse polígono você pode estar criando ele e definindo a quantidade de pontas que esse polígono vai ter. Aqui embaixo, aqui, ó, no sides, você define a quantidade de pontas que ele vai ter, de cantos. Então, como tem 3 aqui, se eu tentar criar, ele vai criar um retângulo. Tá vendo? Desculpa, um retângulo não, um triângulo. E se eu alterar essas pontas, vamos apagar e vamos colocar 5 pontas. 5 cantos. Olha só. Entenderam? E você pode trabalhar à vontade. Você pode escolher a quantidade de pontos que você quer. Tem outras opções aqui que você pode escolher, o polígono ou o star, que seria objetos no formato de estrela. Eu coloquei aqui 5 cantos. Ele escolheu essa estrela. Mas você pode estar fazendo o seguinte, para ficar mais parecido com a estrela. Escolher o polígono. E aqui eu vou escolher a quantidade de ângulos, né, os ângulos desse objeto. Vou colocar 30. Olha só. Já aparece com estrela. Vamos colocar aqui bastante cantos. Vou colocar aqui 20. Olha só, é interessante isso aqui para você trabalhar com splash. Quando você precisa estar marcando alguma opção com splash, você pode estar utilizando essa opção. Tá, olha só. Você pode estar utilizando também, vamos diminuir um pouco os ângulos desse mesmo objeto que a gente criou. Vamos colocar aqui 10. Olha só. Vamos aumentar agora. Opa, ficou apenas um. 10. Vamos colocar... Deixa-me ver... Oi, vou colocar 100. Opa. Vou colocar 98. Olha só. À medida que você vai aumentando os ângulos, ele vai se transformando no círculo. Vamos colocar algo menor aqui para ficar mais parecido com o splash. Olha só que interessante. Sempre que você criar um objeto aqui, você clica novamente aqui na seleção para que você possa estar movimentando esse objeto, tá? E aqui eu posso alterar as cores desse objeto, colocando a cor que eu desejar, tá? Vamos trabalhar com outra ferramenta aqui. Vamos pegar o retângulo aqui, que é bem comum da gente estar trabalhando com ele. Tem outra ferramenta aqui, que é a ferramenta de redimensionamento, tá? Eu posso estar redimensionando o tamanho dessa imagem, desse objeto. Então, através desses pontos que estão aqui, é só eu movimentar, clicar em cima e arrastar. Ok? Tem outra ferramenta, é só clicar em cima e pressionar, vai aparecer outras ferramentas aqui, ó. Tem outra ferramenta aqui, ó, essa ferramenta aqui. Você pode estar mudando o ângulo desse objeto. Você pode estar distorcendo ele, entenderam? E é só você ir trabalhando aqui, porque a forma de trabalho é bem livre, você não vai ter nenhuma dificuldade para trabalhando com essa ferramenta, ok? E deixa eu ver qual ferramenta que a gente pode trabalhar agora. Vamos pegar aqui o nosso retângulo, que já é bem comum a gente trabalhar com ele, tá? Vamos criar um outro objeto aqui,
tá? Vamos mudar a cor dele. Pronto. Agora vamos supor que eu quero copiar a cor desse objeto para esse. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar esse objeto, vou clicar nessa ferramenta aqui, que é popularmente chamada de conta-gotas. Só posicionar em cima e clicar, ele vai copiar a cor, tá? Essa ferramenta é bem interessante para você estar copiando cor de algum outro objeto. Por exemplo, você acha uma cor interessante na net, lá de alguma figura que você viu, você pode estar copiando aquela imagem, trazendo para dentro do Fireworks, e através dessa ferramenta você consegue copiar aquela cor, porque em muitos casos essas cores são feitas modificando. Essas cores geralmente não tem na paleta de cores do Fireworks, você tem que estar modificando. Aí com essa ferramenta você consegue estar copiando aquela cor com mais facilidade, ok? Vamos mudar aqui. Vamos apagar. E vou mostrar uma outra opção aqui para vocês. Vou pegar o retângulo novamente. E eu posso estar colocando borda nesses objetos. Essas bordas só funcionam em vetor, tá? Então vou escolher aqui, ó. Tem a borda aqui. Posso escolher uma cor para ela. Tá vendo que apareceu uma borda em volta do objeto? E aqui eu coloco a espessura dessa borda, tá? Só aumentar aqui, ó. Aqui você consegue aumentar a espessura da borda. Essa borda ela cresce tanto para dentro quanto para fora. Ela se divide no tamanho entre a parte de dentro e a parte de fora do objeto, ok? Então olha só. Eu posso alterar as cores desse objeto aqui, ó, com uma facilidade. Todos esses objetos que eu crio aqui através do vetor, eu posso estar colocando borda, tá? Elipse também. Entenderam? Vamos utilizar agora essa ferramenta aqui, ó, o T, que é a ferramenta de texto. Clicamos sobre ela. Ele mostra esse cursor aqui pra gente. É só eu clicar, que ele já aparece uma área para mim começar a digitar, ok? Então, vamos digitar aqui, tá? Como eu já tinha dito, né? Quando eu coloco algum objeto, aqui embaixo aparecem as propriedades. E aqui estão as propriedades desse texto, que eu mudo o alinhamento, coloco negrito, itálico, sublinhado. Aqui eu mudo o tamanho desse objeto, tá? Mas para eu estar mudando esse tamanho, ou eu seleciono a figura dessa forma, né, o texto dessa forma, ou simplesmente eu clico aqui, ó. Fica bem mais fácil quando eu clico aqui na ferramenta de seleção. Posso movimentar, posso alterar o tamanho do texto se eu quiser. Posso colocar uma borda. Vou colocar a cor do... Posso mudar a cor do texto. Olha só. Aqui eu mudo o tipo de fonte. Tá? Também eu posso diminuir a opacidade, né? Colocar uma transparência no meu texto. Entenderam? Agora vamos supor que eu queira digitar algum texto maior, não é uma simples palavras. Eu posso estar colocando uma caixa de texto, tá? Então vamos apagar. Vamos clicar novamente no texto. Definir o tamanho da fonte aqui para 15. Vamos clicar. Criei uma área de texto. E essa área vai aumentando à medida que eu vou. Ela vai aumentando para baixo à medida que eu vou digitando, tá? Aqui eu só defino a largura dessa caixa. E eu posso digitar. Toda vez que eu pressionar Enter, ela vai crescendo, entenderam? E vamos apagar aqui. E por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, tá? Nas próximas videoaulas eu vou estar dando prosseguimento nesse mini curso, explicando outras ferramentas, tá? Ao final desse mini curso, eu vou estar ensinando a criar um layout, tá? Vai ser como se fosse um trabalho de conclusão. A gente vai criar um layout do zero, tá? E eu vou estar publicando outras videoaulas com outros conteúdos para que vocês possam estar agregando a tudo isso que eu estou ensinando para vocês, ok?
Espero que vocês tenham gostado. Participem das aulas, né, das videoaulas, com comentários e com sugestões que vocês queiram, ok? Então, até a próxima videoaula.